2024 ficará marcado na história do futebol, e não apenas como o ano em que rolou grandes competições como a Eurocopa, a Copa América e as Olimpíadas, mas também como o ano em que nos despedimos de verdadeiras lendas do esporte. E diversos jogadores que encantaram gerações, marcaram gols históricos e levantaram taças, decidiram pôr um fim em sua carreira e aposentar de vez as chuteiras do futebol. Pensando nisso, então, eu reuni os principais jogadores que se aposentaram, e neste vídeo iremos relembrar os seus nomes, bem como recordar e celebrar as carreiras brilhantes de atletas que deixaram seu legado nos gramados. Dito isso, prepare-se para uma viagem repleta de nostalgia e respeito por aqueles que transformaram o futebol em arte. Então, se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve no canal e deixa o joinha porque fortalece demais. Agora, sem mais delongas, já começamos com Toni Kroos, que chocou o mundo da bola ao anunciar a sua aposentadoria aos seus 34 anos. E sua última partida por clubes rolou com a conquista da 15ª Champions League conquistada pelo Real Madrid e pela Alemanha nas quartas de final da Eurocopa. Um dos maiores meio-campistas da história encerrou a carreira com uma Copa do Mundo, 6 orelhudas, 7 títulos de liga e muito mais no currículo. Outro que pendurou as chuteiras foi Thiago Alcântara, bicampeão da Champions League, hepta da Bundesliga e tetra da La Liga. Thiago Alcântara pendurou as chuteiras aos 33 anos, após passar seus últimos anos de carreira convivendo com lesões. O brasileiro naturalizado espanhol foi revelado pelo Barcelona, passou pelo Bayern de Munique e encerrou a carreira no Liverpool. Agora temos o ex-zagueiro Felipe, revelado pelo União Mogi e que se destacou no Corinthians pelo Campeonato Brasileiro de 2015. O zagueiro Felipe anunciou sua aposentadoria em março de 2024, aos seus 34 anos. Com passagens na Europa por Porto, Atlético de Madrid e Nottingham Forest, onde estava até então, o jogador também teve uma rápida passagem pela seleção brasileira. Agora temos o ex-volante do Everton e do Manchester United, Marouane Fellaini, popularmente conhecido por seu tradicional corte de cabelo. Fellaini também foi destaque da geração belga na última década. Revelado pelo Standard Liège, ele foi campeão da Europa League, da Copa da Inglaterra, da Liga Belga e da Liga Chinesa, onde defendeu por último o Shandong Taishan, se aposentando após aos seus 36 anos. Agora temos com certeza um dos maiores zagueiros de toda a história, Leonardo Bonucci. Ídolo da Juventus e da seleção italiana, Bonucci confirmou sua aposentadoria aos 37 anos de idade. Enea campeão do italiano e titular da seleção no título da Eurocopa de 2021, ele também acumula passagens por Inter de Milão, pelo Bari, Milan e União Berlim. O zagueiro acabou encerrando sua carreira no Fenerbahçe ao fim da última temporada europeia. E já que estamos na linha defensiva, bora falar sobre o goleiro Joe Hart, que encerrou sua carreira com o título da Copa da Escócia pelo Celtic. Aos seus 37 anos, após uma carreira de alto nível marcada por 12 anos de Manchester City e titularidades no gol na seleção inglesa, o goleirão, que conquistou 2 Premier Leagues, uma Copa da Inglaterra e 2 Copas da Liga Inglesa, hoje se vê fora das 4 linhas dos gramados. Raul Garcia é outro que se aposentou dos gramados. Revelado pelo Osasuna e com passagem pelo Atlético de Madrid, foi no Atlético de Bilbao que Raul Garcia ficou a maior parte de sua carreira. O meio-atacante, que atualmente conta com 37 anos, anunciou sua aposentadoria no meio deste ano de 2024 pelo Clube Basco, onde somou 356 jogos, marcou 83 gols e deu 40 assistências, além de 2 títulos em 9 anos. Agora temos Marcelo Moreno, que apesar de ter se aposentado da seleção boliviana, onde é ídolo, no final do ano passado, foi apenas em março de 2024 que Marcelo Moreno anunciou que iria pendurar as chuteiras oficialmente. Ídolo do Cruzeiro, foi pela Raposa que ele anunciou sua despedida. Marcelo Moreno também desfilou pelo futebol ucraniano, alemão, inglês e equatoriano. Outro jogador com passagens por Grêmio, Chapecoense, Figueirense e São Paulo no Brasil é Aloísio o Boi Bandido. Naturalizado chinês, país onde ele jogou por 8 anos, ele voltou para atuar no Brasileirão pelo Atlético Mineiro no ano de 2022, permanecendo no clube até o anúncio de sua aposentadoria, que rolou quando o jogador já contava com 36 anos. Elton é outro que se aposentou, ex-centroavante de clubes como Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Vasco e com passagens pelo exterior, ele também pendurou as chuteiras aos seus 38 anos. O ex-centroavante é o segundo maior artilheiro da história do Dourado, além de fazer parte do elenco do Timão, campeão da Libertadores de 2012.
Agora temos o goleador Diego Souza, que encerrou sua carreira em fevereiro, quando já contava com 38 anos, levando em sua bagagem a passagem por muitos clubes no Brasil, como Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco, Cruzeiro, São Paulo, Botafogo e Sport. Ele teve sua última temporada pelo Campeonato Pernambucano, com apenas 11 jogos disputados. Diego Souza também possui passagens pelo futebol ucraniano e pelo futebol árabe, além de passagens pela seleção brasileira. Jesus Dátolo é outro que se aposentou dos gramados aos 40 anos, marcado por uma boa passagem pelo Atlético Mineiro com a conquista da Copa do Brasil de 2024. O argentino também foi campeão da Libertadores com o Boca Juniors em 2007 e da Liga da Argentina, além de mais 3 recopas no currículo. Esse o torcedor palmeirense vai gostar, isso porque Rodriguinho é outro que confirmou sua aposentadoria em janeiro de 2024, aos 35 anos, após uma passagem apagada pelo Cuiabá, onde estava desde abril do ano passado sem atuar. O ídolo do Corinthians e pesadelo dos palmeirenses foi bicampeão brasileiro com o clube nas edições de 2015 e 2017. Outro ex-corintiano é o volante Felipe Bastos, que anunciou sua aposentadoria em maio, aos 34 anos. Ele estava no Amazonas disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Formado pelo Botafogo, ele se destacou por Vasco e Corinthians, além de jogar também pelo PSV e pelo Benfica da Europa. Falando agora mais uma vez sobre goleiros, temos um dos maiores goleiros da história do Figueirense, Wilson, que se aposentou, se tornando o coordenador técnico da equipe aos seus 40 anos, com passagens também por Coritiba, Vitória, Olaria, Flamengo, Portuguesa e Atlético Mineiro. O goleiro Wilson disputou ao todo em sua carreira 781 partidas, sendo que em 373 partidas foi pelo clube catarinense. Uma outra curiosidade do goleiro é que ele também soma 19 gols ao longo de toda a sua trajetória futebolística. Outro goleiro, capitão do Chile nas históricas conquistas de 2015 e 2016 da Copa América, é Cláudio Bravo, que se aposentou após uma fraca campanha do país na edição de 2024 do torneio. Aos 41 anos, o goleiro construiu uma sólida carreira na Europa, após deixar o Colo-Colo, passando por Real Sociedad, Barcelona, Manchester City e Betis. Outro gigante que se aposentou é Pepe, um dos maiores zagueiros da história do futebol português. O jogador, que encerrou a aposentadoria nos gramados aos seus 41 anos após a disputa da Euro de 2024, possui passagens por Marítimo, Porto, Real Madrid e Besiktas. Nani é outro grande nome português que pendurou as chuteiras neste ano. Campeão da Euro em 2016 com Portugal, o ponta não se manteve no mais alto nível por tanto tempo, mas viveu grandes momentos no Manchester United. Com passagens também por Sport, Fenerbahçe, Valência e Lazio são alguns outros times que ele passou, antes de encerrar a carreira recentemente no Estrela Amadora. Agora com certeza iremos falar sobre um dos maiores de todos os tempos, Andrés Iniesta, que com certeza está entre os grandes craques de sua geração e autor do gol do título espanhol da Copa do Mundo de 2010. E o jogador, é claro, dispensa maiores apresentações. Destaque dos longos anos dourados do Barcelona ao lado de Xavi e Messi, o jogador se aposentou aos seus 40 anos, depois de atuar também pelo Vissel Kobe e pelos Emirates Clube. Esse aqui com certeza vai deixar saudades. André Balada, que deixou os gramados após alguns meses jogando pelo América do Rio de Janeiro. Aos 34 anos, o atacante chamou a atenção no Santos ao lado de Neymar e Paulo Henrique Ganso, mas não conseguiu se firmar para valer e andarilhou bastante na carreira. Além de ter alguns clubes estrangeiros como o Dinamo de Kiev, o Bordeaux e o Sport em seu currículo, o ex-atacante jogou por vários grandes no Brasil, como o Atlético Mineiro, o Vasco, o Corinthians e o Grêmio. Outro gigante do futebol brasileiro é Pedro Jeromel, que com certeza está entre os grandes zagueiros da história do Grêmio. Ele se despediu do futebol aos seus 39 anos. Com uma década no tricolor gaúcho, o capitão saiu de cena com títulos como a Libertadores de 2017 no currículo, além de fazer parte do elenco do Brasil na Copa do Mundo de 2018. Antes de se firmar como uma referência defensiva no futebol brasileiro, ele fez sua carreira na Europa, jogando pelo Chaves, pelo Vitória de Guimarães, pelo Colônia e pelo Mallorca. E para finalizar o vídeo, temos o zagueiro Rafael Varane. Colecionando problemas físicos desde que deixou o Real Madrid, o zagueiro francês encerrou a carreira precocemente, com apenas 31 anos. Contratado pelo Como, ele se machucou de maneira delicada antes de estrear oficialmente e resolveu finalizar sua vitoriosa trajetória como jogador,